Agradecimentos especiais ao Luiz Fernando Gasparini e Hugo Victório Soares Ferreira, que contribuíram no nosso último vídeo. Entre para o nosso aplicativo e tenha acesso a histórias exclusivas não postadas aqui, davideric.com.br. Você acha que vai para onde o cocô e xixi que você faz? Hoje em dia, as coisas são mágicas, né? Simplesmente ir ao banheiro, jogar toda a sua sujeira fora através de um ralo ou apertando o botão de uma descarga. Mas, tirando o rio Tietê, que já é de conhecimento público ser um lixão desde sempre, para onde você acha que vai toda essa porcaria? As coisas não desaparecem, elas apenas descem. E é lá embaixo, no escuro, onde eu trabalho. Sou operador de manutenção da rede de saneamento básico da capital há 14 anos. E junto com meu colega, que agora não trabalha mais comigo há bastante tempo, por ter sido mandado fazer algumas merdas numa nova profissão de limpeza que paga bem pra caramba ele na prefeitura, somos meio que os responsáveis por manter tudo limpo aos olhos da população. Meu escritório são os túneis, escuros e claustrofóbicos, uns 25 metros de profundidade. O cheiro é algo que eu visto, uso como uniforme basicamente, cheiro que todo mundo se acostuma depois de um tempo, ou simplesmente perde o sentido mesmo, caso contrário eu já teria enlouquecido. Atualmente, o meu trabalho e o da equipe costuma ser a remoção dos chamados fatbags, um termo técnico para descrever as montanhas colossais de lixo que depois de um tempo se petrifica. As pessoas jogam óleo de cozinha quente no ralo, descartam lenços umedecidos no vaso, atiram preservativos, absorventes, cabelos, plásticos. Tudo isso desce e se mistura com fezes e minerais da água, criando blocos duros de gordura e lixo orgânico que chegam a pesar dezenas de toneladas e bloqueiam túneis de esgoto inteiros. Nesses dias, para remover esses fatbags, nós descemos com picaretas, roupas de proteção e mangueiras de hidrojateamento para quebrar a sujeira. É nojento, cansa, mas é algo que às vezes, pelo menos eu, tenho uma sensação de dever cumprido. É como terminar de limpar uma bagunça da sua própria casa. Dito isso, eu preferiria ter enfrentado 1000 fatbags do que ter descido para o setor 4 naquela noite, que irei contar aqui hoje. Meu turno da madrugada estava quase na metade. Eu estava na central de monitoramento, bebendo café, quando o alarme principal do painel apitou. A tela do meu tablet piscou um alerta vermelho. Alerta de pressão, setor 4, Galeria Sul. Vazão atual, 12%. Risco crítico de alagamento em superfície. Olhei a notificação e bati o dedo na tela para atualizar o sistema. O setor 4 era a galeria principal que escoava a região central da cidade, incluindo a área dos grandes condomínios de luxo e dos centros empresariais. Aquele túnel tinha uns 3 metros de diâmetro. Para a vazão cair de 100% para 12% em questão de horas assim, alguma coisa bem grande precisava ter desmoronado lá dentro. Mas o que me intrigava não era a queda repentina dessa vazão, era o histórico desse túnel. Puxei os relatórios dos últimos 10 anos. O setor 4 não recebia uma equipe de manutenção presencial há uma década inteira. Os relatórios sempre marcavam um fluxo perfeito, impecável. Era o orgulho da companhia. Um encanamento que nunca dava problema, funcionando no verde há 10 anos ininterruptos. Isso até hoje, até este exato minuto. O rádio no meu ombro começou a chiar, indicando alguém tentando contato. Era o meu supervisor. Silva, tá vendo o painel?
A pressão da Galeria Sul foi pro cacete. Se aquele túnel entupir, o esgoto da cidade inteira vai voltar tudo pelos ralos e explodir algumas tampas de bueiro do centro amanhã de manhã. A prefeitura esfola a gente vivo se isso for parar na imprensa. Pega o carrinho elétrico aí, desce lá no acesso 44 e acaba com o que quer que esteja bloqueando aquela merda. Protocolo de emergência, hein? Eu suspirei, já sentindo uma dorzinha na lombar. Entendido. Descendo pro setor 4. Vesti o macacão de neoprene, calcei as galochas de borracha que iam até as coxas e ajustei o capacete com a lanterna e a máscara de respiração. Engatei um cilindro de solvente industrial nas costas, uma mistura que eu particularmente gostava bastante de usar. Basicamente era uma mistura de ácido e biocida feita para derreter qualquer coisa orgânica num piscar de olhos. Depois disso, destranquei a grade do acesso 44. Para descer nesses acessos, tem uma grande escada em espiral de ferro enferrujado. Um dos motivos maiores de eu já sentir a dor na lombar antecipada. A cada degrau, a temperatura caía e a umidade aumentava. Os sons urbanos lá de cima foram sendo engolidos aos poucos pelos zumbidos dos exaustores subterrâneos e pelo som de água escorrendo no escuro. Quando finalmente botei os pés no chão da galeria principal, acendi a lanterna do capacete. O túnel se estendia para o abismo escuro. Comecei a caminhar contra a correnteza rasteira. A água de cocô passava pelos meus tornozelos, carregando o lixo de milhões de pessoas lá de cima. Mas, à medida que eu avançava mais fundo na direção do setor 4, notei algo. Uma mudança sutil que só demorei alguns minutos para processar. Eu demoro um pouco mais de tempo para colocar a máscara que filtra os odores. Isso porque, como já disse, acostumei tanto que não me é mais um incômodo. Nesse ponto, no entanto, normalmente era onde eu colocaria a máscara. Só que a mudança sutil que senti foi o cheiro podre diminuindo. No fundo de um esgoto primário, o cheiro de merda e podridão já estaria um pouco mais do que insuportável. Mas o ar ali embaixo estava ficando tragável. Úmido, frio, mas limpo. Como se eu estivesse caminhando numa caverna natural perto de uma praia e não na fossa de uma capital. A segunda coisa estranha foi o som. O eco da água corrente começou a mudar de tom. Deixou de ser o som de pingos pesados e arrastar de lixo para se tornar o ruído cristalino e leve de um riacho correndo sobre pedras limpas. Apontei a lanterna para o chão. A água que passava pelas minhas botas, vindo da direção do bloqueio, não era negra. Não havia pedaços de papel higiênico flutuando. Não havia chorume. A água que descia do setor 4 era transparente, absoluta e perfeitamente limpinha. Parei de andar. O meu tablet apitou novamente no bolso. A luz vermelha vazando pelo tecido manchado do macacão. Faltavam só 30 metros até o ponto da obstrução que eu teria que retirar. Segurei o bocal da mangueira de hidrojateamento ligada ao cilindro de ácido nas minhas costas. Apertei o botão da lanterna para a potência máxima e dobrei a curva da galeria. O que vi ali não era um fatberg. Bloqueando inteiramente os 3 metros de diâmetro do túnel, presa como uma bola numa panela, havia uma massa de pele gigante. Imensa, inchada e bem simétrica. Lembrava o corpo de um fungo esponjoso gigantesco, ou talvez um agrupamento de corais. A superfície da coisa estranha era branca. Ela não estava morta. Não posso provar, mas, pelo que sei, coisas mortas não respiram. Cheguei perto, hipnotizado, a bota chapinhando na água impecavelmente limpa. Essa bolota gigante
parecia emitir uma leve bioluminescência prateada no túnel. Inúmeras raízes ou filamentos iam dela até as paredes, encravando-se nas rachaduras do cimento para se sustentar contra a força da água. Mas a parte mais inacreditável era a função dela. Aquilo, que obviamente à primeira vista não fazia sentido nenhum estar ali, tinha uma função bem óbvia. Pela fresta minúscula que sobrava entre o teto do túnel e a criatura, eu podia ver o outro lado. A água que chegava até ela era preta, grossa, cheia dos dejetos mais tóxicos de uma cidade inteira. O chorume do outro lado batia contra a parede esponjosa do fungo e era sugado por milhares de poros minúsculos. O organismo se contorcia, meio que filtrando tudo aquilo, e da base da criatura jorrava água purificada. Ela entrava podre e saía limpa. A criatura estava literalmente engolindo a sujeira e excretando pureza. Basicamente o contrário do que os seres humanos fazem. Uau! Fascinante! Eu estava diante de um milagre natural que ainda ninguém, nenhum cientista ou sei lá o que, tinha visto ou sequer catalogado. Um passo evolutivo indescritível da biologia, nascido no lugar mais improvável, adaptado para limpar a imundície que a nossa espécie jogava fora. Se eu ligasse para algumas universidades federais, se eu chamasse biólogos, aquilo mudaria toda a ciência. Poderíamos resolver o saneamento do mundo inteiro com uma amostra daquele tecido. Mas o meu devaneio foi interrompido pelo chiado do rádio no meu ombro. Silva, você dormiu aí embaixo, cacete? O nível da água atrás do bloqueio começou a ameaçar transbordar. As tampas de bueiro da avenida estão começando a tremer. Se aquele cano não for liberado nos próximos 5 minutos, a rua lá em cima vai ser inundada toda com bosta e lixo. Destrói essa merda agora, é uma ordem. Eu olhei para o tablet. O risco de ruptura era real. O supervisor não estava exagerando. A anomalia havia crescido demais. Ela inchou até ocupar 90% da tubulação. Estava trabalhando perfeitamente como filtro, mas o seu tamanho gigantesco havia se transformado numa barragem perigosa. O dilema na minha cabeça durou exatamente 10 segundos. Apesar daquilo ser algo novo e talvez histórico, o manual de operações era muito claro. O artigo 14 da seção de desobstrução afirmava: qualquer obstrução orgânica ou biológica não catalogada que reduza a vazão em mais de 60% deve ser sumariamente e quimicamente dissolvida para evitar o colapso do perímetro tubular. Eu não era um cientista, infelizmente. Destravei o bico injetor da mangueira e puxei a válvula de pressurização do cilindro. Sinto muito, amigão, eu murmurei no túnel vazio. Apertei o gatilho. O jato do solvente jorrou forte, acertando a superfície branca e pulsante do fungo. O som normal de lixo se quebrando não foi exatamente o que sempre ouvi. Parecia que eu estava jogando óleo quente em pele de porco. A bolota reagiu instantaneamente. Estremeceu. Os filamentos se contraíram como nervos. O ácido derreteu a primeira camada protetora da esponja em segundos. O organismo soltou um chiado que fez a água do chão tremer. Segurei o gatilho pressionado. O protocolo não permitia meias medidas. Continuei banhando a criatura com jatos constantes de ácido. A carne branca começou a escurecer, apodrecendo e derretendo em nacos grossos de uma gosma cinzenta que escorria pelas paredes e caía na água. Aquilo começou a ceder. A imensa pressão da água preta represada atrás do fungo forçou a passagem através da carne corroída do organismo. Com um estrondo, o núcleo da criatura finalmente cedeu. Pronto. Túnel limpo. Toda aquela merda escura, agora sem ser filtrada,
passou pelos meus joelhos, arrastando os restos derretidos da bolota derretida para as profundezas da galeria. Bom, o serviço estava feito. A pressão da água no túnel voltou à normalidade. Apertei o botão do rádio. Central, aqui é o Silva. Bloqueio dissolvido. A vazão do setor 4 está voltando a 100%. Risco de enchente neutralizado. Aliviado, me preparei para virar e caminhar os quilômetros de volta para a superfície. Mas quando apontei a lanterna para o chão para ver por onde pisava, notei que a torrente de água não havia levado tudo embora. Havia algo no fundo do canal de concreto. A raiz daquele organismo, a principal ligação que segurava aquela monstruosidade contra a correnteza por tanto tempo, não era uma pedra. Era um amontoado de ossos. Fui até o centro do fluxo, a água negra passando com força pelos meus tornozelos. Era uma ossada humana inteira, meio escurecida de lodo e sedimentos. Os ossos estavam bem entrelaçados pelas últimas raízes mortas do fungo. O crânio, tombado para trás, com as órbitas encarando o teto do esgoto. Maravilha! Mais uma coisa que eu teria que reportar. Provavelmente algum cadáver desovado de alguém dado como perdido na cidade. Mas, antes de concluir isso de fato, percebi que o esqueleto não parecia ter sido arrastado até ali. Ele havia sido posicionado. Tinha uma corrente grossa de aço enferrujado enrolada na grade de escoamento e dando voltas ao redor das costelas do morto, trancada com um cadeado. E preso ao pulso direito, cujos ossos das mãos ainda seguravam a alça, balançava uma maleta de metal, selada, perfeitamente preservada da podridão. Não era qualquer um. O pânico de ter encontrado um cadáver colega de profissão começou a suar as minhas palmas. Mas então, algo mais grave aconteceu. Dos restos derretidos do fungo preso aos ossos, uma fumaça começou a subir. Não era o vapor do meu solvente, era uma névoa de tom cinza, densa e pesada, que começou a borbulhar da carcaça do organismo, como se eu tivesse rompido um balão de ar. O saco de armazenamento da criatura estava estilhaçado e o gás exalava no ambiente fechado do túnel. O vapor envolveu as minhas botas, subiu pelas pernas do macacão e encontrou a válvula de exaustão da minha máscara. O cheiro era indescritível, mas não tóxico num sentido convencional. Ao inalar o primeiro fôlego acidental do gás vazado, o meu corpo falhou. Senti uma leve cãibra em tudo. Com as dores, me sentei instintivamente, o impacto fazendo respingos gelados baterem em mim. A lanterna do meu capacete iluminou as paredes, que agora balançavam de forma irregular. Nesse momento, senti tristeza. Não só tristeza, depressão mesmo. Foi como se, de um segundo para o outro, eu tivesse recebido a notícia da morte de toda a minha família. Comecei a soluçar chorando no meio do esgoto. Nunca chorei com essas máscaras. Não que isso tenha importância, mas no devaneio eu nunca tinha notado o quão meu choro a embaçava. Um pânico e a absoluta certeza de que eu era inútil, de que a vida não tinha sentido e de que não havia esperança em lugar nenhum do universo, envenenou minha cabeça. Senti ódio também. A vontade de arrancar a máscara, engolir aquela água podre e morrer afogado ali mesmo, quase me forçou a levar as mãos ao pescoço. Eu estava sofrendo o pior e mais violento ataque de pânico e luto misturado que já vi. Tudo isso sem motivo algum, batendo os dentes e chorando no escuro. Fui devagar me arrastando até o esqueleto. Puxei a maleta da mão descarnada do morto. O selo de vácuo fez um estalo quando quebrei a trava de segurança. A maleta abriu. Lá dentro, intocados pela água,
Havia uma lanterna de emergência apagada, algumas canetas, um crachá da companhia de saneamento com um cordão azul sujo e um diário de capa de couro. Iluminei o crachá com a lanterna do capacete piscando através das minhas lágrimas. Heitor Moreira, engenheiro-chefe de estruturas, Setor Sul. Eu conhecia aquele nome. O engenheiro da companhia que surtou há 10 anos, porque supostamente desviou dinheiro do fundo de manutenção, fugiu e desapareceu do mundo sem deixar rastros. Mas por que diabos ele estava ali? Aquele esqueleto amarrado na grade era ele. Folheei as páginas do diário, indo direto para a última entrada. Dizia: 14 de agosto. A prefeitura e os jornais acham que eu fugi com o dinheiro desviado do fundo de manutenção. Melhor assim, ninguém vem procurar um corrupto fujão logo onde ele trabalha, né? Eles nunca entenderiam. Sempre que veem um bloqueio, me mandam derreter. Mas eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi a água que sai dessa criatura incrível, que para mim é uma esponja milagrosa. Claro que não vou destruí-la. Alterei os sensores de pressão do setor 4 direto no painel principal. Enquanto a água sair limpa e o sistema mostrar a cor verde, ninguém lá de cima nunca vai mandar uma equipe presencial aqui para checar o túnel. O problema é que a criatura ainda é muito jovem e leve. A correnteza da galeria está forte por causa das chuvas e ela corre o risco toda hora de ser levada pela água suja antes de conseguir prender as raízes nas paredes do cimento. Preciso fazer essa criatura ficar presa aqui de alguma forma. Vou me amarrar na grade central com as correntes de tração. Amarrei tão forte que já quebrei 2 costelas, mas não posso correr o risco da correnteza levar. Meu corpo vai segurar essa criatura milagrosa. Ela não é uma doença, não é lixo nem obstrução. É a nossa salvação. As toneladas de antidepressivos, calmantes, lítio, ritalina, restos de drogas, hormônios de estresse e o cortisol de pessoas exaustas e em pânico que mijam e cagam todos os dias estão destruindo os rios. Mas isso aqui, essa coisa, é a prova de que a natureza perfeita sabe como reagir. Esse organismo não bebe água, ele bebe a insanidade, filtra a doença e devolve pureza. Mas eu não sou burro. A cidade lá em cima está adoecendo rápido demais. O uso de fluoxetina triplicou nos últimos 2 anos. Eu sei que um dia o limite dessa criatura maravilhosa vai chegar. Quando isso acontecer, a pressão da água vai inevitavelmente cair. O meu código falso no sensor não vai segurar. E o alarme vermelho vai apitar no tablet de algum operador desavisado da manutenção. Bom, eu estou escrevendo isso para você. Se você está lendo isso, é porque o sistema de emergência te mandou desentupir o cano. Eu rezo para que você tenha lido isso antes de tomar qualquer atitude. Pelo amor de Deus, ignore o maldito manual. Minta, diga que é uma pedra, mas não use solvente nele. Se você derreter a parede de contenção do fundo, a imensa bolsa de armazenamento de toxinas vai estourar. Muitos anos de luto, pânico e histeria concentrada vão evaporar pelos bueiros de uma só vez, no formato de um gás extremamente denso e volátil. Você será o primeiro a inalar, mas não será o último. Até a próxima. Obrigado.